Olá, boa noite. Falamos ao vivo da TV Sudoeste no centro de Vitória da Conquista. Começa agora o debate do segundo turno entre os dois candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Além da TV Sudoeste, a TV Subaé, em Feira de Santana, também está realizando o debate do segundo turno com os candidatos a prefeito. Os dois debates estão sendo transmitidos ao vivo pelo site g1.com.br/Bahia. É mais uma oportunidade de examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a escolha e vote consciente. Esse ano, por causa da pandemia, as emissoras afiliadas à Rede Globo em todo o país estão seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio da Covid-19. As normas de higienização e afastamento estão sendo aplicadas tanto aqui dentro do estúdio como também nos outros locais da emissora. A minha máscara e a dos candidatos foram retiradas agora, antes de entrarmos no ar. Nos intervalos e ao final do debate, as máscaras serão recolocadas. Aqui nós estamos recebendo os candidatos Erzen Guzmão, do MDB, e Zé Raimundo, do PT. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi decidido por meio de sorteio. Então, agora a gente conhece as regras do debate. O debate terá 3 blocos em que os candidatos farão perguntas entre si e também para as considerações finais. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer 2 perguntas. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos 2 candidatos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Já no segundo bloco, os temas serão determinados por sorteio que eu farei aqui ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. No terceiro e último bloco, cada um fará ainda as suas considerações finais, em ordem também já estabelecida por sorteio. As regras assinadas por representantes dos 2 candidatos não permitem ofensas pessoais nem acusações que atinjam a honra e a dignidade do adversário. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa e deve se manter dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o debate. Nesse primeiro bloco, o tema será livre. Agora, de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta desse bloco é o candidato Erzen Guzmão. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato. Boa noite, Judson. Boa noite, amigos de Vitória da Conquista, da cidade, da zona rural. Boa noite, o candidato do PT. A pergunta é o seguinte: quando nós começamos a governar, encontramos obras paralisadas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Recursos na Caixa. O que houve, candidato? Por que as obras não foram realizadas? O candidato Zé Raimundo tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, Vitória da Conquista. Eu quero agradecer aos mais de 81 mil eleitores que me deram a vitória no primeiro turno. Quero também agradecer os apoios que tenho recebido de muitas lideranças partidárias, dos movimentos sociais, da zona rural, da zona urbana, para que nós possamos confirmar esta vitória do primeiro turno no próximo domingo. Ora, eu tenho absoluta convicção que a gestão do ex-prefeito Guilherme foi uma gestão que transformou em muitos aspectos a vida da nossa cidade. Foram muitas obras que nós realizamos, cuidamos da zona rural, cuidamos do homem do campo, investimos
pesadamente na saúde pública, cuidamos das pessoas e, principalmente, nós construímos um sistema de transporte de qualidade. Com relação ao que o candidato do MDB, Ezio Gusmão, levanta, que eu quero também dar boa noite, não tem sentido nenhum, porque todas as obras foram realizadas e confirmadas na Caixa Econômica Federal, obras de convênio. O candidato Ezio Gusmão tem 1 minuto para a réplica. O candidato não respondeu à nossa pergunta. Eu quero falar das obras abandonadas. Olívia Flores, de 2012, Miro Cairo, que colocaram a placa e retiraram, Veredinha, lembrando que o governo passado quebrou a Imurc. Encontrei a empresa com 28 parcelamentos não honrados, dinheiro na caixa, e se a Imurc fizesse uma medição, o dinheiro seria sequestrado pelos credores. Uma empresa falida, candidato, desacreditada, quase fechando as portas. Portanto, faltou planejamento que vocês não fizeram, gestão. Por isso que Vitória da Conquista comenta que nós fizemos mais em 4 anos do que vocês em 20, porque faltou planejamento no seu governo. O candidato Zé Raimundo faz a tréplica em 45 segundos. Olha, o candidato Ezio Gusmão, na verdade, o que ele fez foram muitas promessas e não cumpriu. Vai passar para a história de Vitória da Conquista como o prefeito que mais fez promessas e não cumpriu. E recebeu do governo Guilherme, que ele critica, 60 milhões de reais para fazer obras. E as obras que ele fez inclusive com a usina de asfalto que Guilherme deixou. Então não se trata absolutamente do que o candidato fala. A verdade é que nós construímos muito e vamos continuar trabalhando por Vitória da Conquista. Conforme a ordem definida em sorteio, o candidato Zé Raimundo agora faz uma pergunta ao candidato Ezio Gusmão. 30 segundos, candidato. Candidato Ezio Gusmão, além do apagão que você implementou no transporte público, além do abandono da zona rural, além de esquecer a saúde pública, postos fechados, nem de pirona tem, você também fez um apagão no esporte de Vitória da Conquista. É esse o esporte que você quer para a Vitória da Conquista, candidato Ezio Gusmão? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Ezio. Muito bem. Importante falar que o PT fraudou a licitação. Importante falar que nós levamos 3 subprefeituras para a zona rural. Nunca a zona rural recebeu tanta atenção. Já temos 3 subprefeituras. Uma em José Gonçalves, outra em Ibatipé e outra em Iobim. E vamos implantar, candidato, mais 5 subprefeituras. São Sebastião, região da Limeira, Iguá, Batipé, que já falei, Batuque e, por último, uma também lá em Cercadinho. Então, veja que nós estamos com um planejamento que vocês não fizeram. Vocês improvisaram. E, portanto, nós buscamos as melhores assessorias da pátria. Em relação ao transporte que vocês faliram, vocês permitiram um processo licitatório que uma empresa falida acabou ganhando com 37 milhões e 500 mil, a segunda, Serrana, com 20 milhões, e vocês fizeram uma mágica. Colocaram no lugar da Serrana que a empresa Cidade Verde, que teria que pagar o mesmo valor, 20 milhões e fração. E, portanto, a justiça detectou a fraude. E não foi a prefeitura que condenou a Cidade Verde e o processo licitatório do PT. Foi o tribunal com o acórdão liberado agora no mês de agosto. 1 minuto para a réplica do candidato Zé Raimundo. A minha pergunta foi sobre o esporte, por isso eu vou consultar o VAR para saber se isso que o candidato está falando procede. O candidato me criticava e exigia que eu colocasse placar eletrônico no Lomantão. O candidato me criticava, e a Guilherme também,
dizendo que o Lomantão não tinha uma maca motorizada. E o candidato disse que iria reformular, recuperar o Murilão, o estádio da Zona Oeste. O VAR está comprovando aí que o candidato não fez absolutamente nada, esqueceu o transporte. Agora, eu vou recuperar o Murilão. Tá nas minhas redes sociais. Eu e Rui Costa vamos recuperar o Murilão e apoiar o esporte amador de Vitória da Conquista, como sempre fizemos. 45 segundos para a tréplica do candidato Wesley Guzmão. Além de desatualizado, o senhor não sabe, vai na Caixa Econômica que tem 3 milhões empenhados para o Murilão e o projeto. O Murilão vai receber grama sintética, vestiários, cabines de rádio, será um estádio de multiuso, uma maravilha de projeto. O senhor está completamente fora da realidade. Aliás, o senhor Tati, que me parece que mora em Salvador, a sua assessoria deveria informar o senhor que já tem um processo licitatório e as obras eu vou assinar. Não é o senhor, não. Eu que vou assinar a ordem de serviço, deputado. Após as eleições, nós assinamos agora devido ao período eleitoral. Portanto, o Murilão já é uma realidade. Terceira rodada desse primeiro bloco. Agora é a vez do candidato Wesley Guzmão formular uma pergunta em 30 segundos, candidato. Deputado, o senhor é um professor. E o senhor conseguiu uma façanha, e a revista Veja publicou em 2009, o pior IDEB do Brasil. E o senhor comandando. E observe que foi uma tristeza em relação ao resultado do IDEB. O que o senhor tem a falar? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Zé Raimundo. Olha, em primeiro lugar, eu fui o primeiro prefeito de Vitória da Conquista a atingir o IDEB. Mas eu pergunto à senhora, mãe de alunos, eu pergunto a você, meus queridos alunos da rede municipal, o que é mesmo o IDEB? O IDEB, para mim, foi o que nós fizemos nas gestões dos nossos governos. Levamos a educação para toda a zona rural que não tinha o ginásio. O ensino médio, depois em parceria com o governo do estado. Valorizamos o professor, dialogamos com os professores, qualificamos professores. Construímos mais de 220 unidades de ensino na zona urbana e na zona rural. O IDEB, para mim, é qualidade de ensino também. Claro que os números, os indicadores são muito arbitrários. A qualidade de ensino, para mim, é o professor valorizado, respeitado, democracia, e não o que o atual prefeito faz, que corta o salário de uma professora grávida e que não dá merenda escolar nesse momento de pandemia. O kit da merenda escolar ele não deu. Agora, de última hora, está tentando fazer alguns arranjos aí para poder aproveitar do momento político. A réplica do candidato Wesley Guzmão em 1 minuto. Sobre a professora grávida, o senhor usou inocentemente. Ela não é professora, ela é monitora da decisão da justiça. Lamentável que o senhor tenha sido desleal o tempo todo e está sendo desleal aqui agora. E foge da resposta. A revista Veja mostrou, Conquista, que o professor, esse IDEB que ele nunca bateu porque o MEC reformulou, porque ele introduziu a aprovação automática, para não ter trabalho, para aprovar todo mundo. O Colégio Dom Climério, reportagem da revista Veja, tirou um IDEB com a nota 0,7. Crianças, a revista Veja detectou, crianças, professor, não identificavam as cores, os números e as letras. Isso é lamentável, o senhor como professor universitário. 45 segundos para a tréplica do candidato Zé Raimundo. Olha, eu quero dizer a Vitória da Conquista. Conquista sabe a nossa história, sabe como nós trabalhamos na área social, na área da educação, na área da saúde. Nós levamos o desenvolvimento na área econômica,
na área da infraestrutura urbana da cidade, mas em nenhum momento nos esquecemos das pessoas, dos seres humanos. E nós vamos retomar um grande projeto. Nós vamos implementar agora a escola em dobro, para que, no horário ao contrário, os alunos tenham reforço escolar e também cultura e práticas esportivas em todas as unidades que tenham porte para isso. Seguindo com o debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista, agora é a vez do candidato Zé Raimundo fazer mais uma pergunta em 30 segundos. Agora, o apagão do atual prefeito Ezio Guzmão não foi só na saúde, não foi só no esporte, não foi só no transporte coletivo, na zona rural, não. Na cultura também, a cultura foi abandonada e nós que projetamos Vitória da Conquista como a referência nacional, com tantos eventos, a terra de Glauber Rocha, é essa a cultura que você quer para a terra de Glauber Rocha, prefeito candidato Ezio? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Ezio. Eu esperava que o senhor estivesse tão desatualizado. Foi prefeito de Conquista, deputado. O senhor está completamente fora da realidade. A cultura nunca avançou tanto. E vou dizer mais o senhor. Nós fechamos com a família. Nós realizamos o que a cultura pediu e a história de Conquista. Nós viabilizamos a Casa Glauber Rocha. Nós colocamos Conquista com esse edital Aldir Blanc para liberar verbas para os artistas de Vitória da Conquista. Nós valorizamos, ao contrário dos governos do PT, os artistas da terra, os valores da terra, com o Natal, com o São João e, portanto, candidato, Vitória da Conquista hoje tem jovens estudando verdadeiramente os aspectos culturais desta cidade. E nós, que encontramos uma cidade que não tinha sequer um plano diretor de desenvolvimento urbano, estamos elaborando um plano municipal de turismo e as questões culturais, Elomar, Xangai, Glauber Rocha, o Alto da Serra com o Cristo de Mário Cravo, serão, inclusive, valores culturais que nós estaremos preservando. Candidato Zé Raimundo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Muito bem. O São João, o Natal da cidade, que foram projetos dos nossos governos. O Natal da cidade se tornou uma referência regional e nacional, atraindo turistas, gerando emprego e renda para a cidade. As atrações importantes, claro. Da mesma forma, o nosso São João cultural, com as quadrilhas, com as festas, enfim, inclusive nas escolas. O candidato Ezio Guzmão esqueceu também de dizer que a Casa Glauber, esse projeto já estava aí. Eu não vou citar os autores porque são meus amigos pessoais, uma inclusive já partiu, e quero dizer que nós vamos viabilizar o Cine Madrigal, vamos recuperar a Casa da Cultura e vamos continuar investindo no Espaço Glauber Rocha, que é um grande espaço para grandes eventos e para a vida cultural da nossa cidade. O candidato Ezio Guzmão tem 45 segundos para a tréplica. Veja bem, o Centro Cultural Glauber Rocha era um lugar frio, gelado, fechado que nós abrimos. E levamos para lá, candidato, a PZO, a Prefeitura da Zona Oeste. Hoje tem 2 prefeituras em Conquista, a Prefeitura Centro e a Prefeitura da Zona Oeste. E observe que nós implantamos lá. Vocês falam, mas não realizam. Nós, inclusive, entregamos naquele espaço o planetário de primeira geração. Foi, sem dúvida, uma grande vitória e uma grande conquista da nossa gestão e do nosso governo. Portanto, vocês falam, mas não efetivam. A Casa Glauber, quem viabilizou, foi o nosso governo. Ok, termina aqui o primeiro bloco do debate do segundo turno entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Depois dos comerciais, voltaremos com o bloco de tema determinado. Rede Bahia, eleições 2020.
A TV Sudoeste volta a transmitir ao vivo o debate do segundo turno entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, do MDB, e Zé Raimundo, do PT. O site g1.com.br/Bahia também está transmitindo ao vivo o debate. E relembrando, nós estamos seguindo os protocolos de higiene para o combate à Covid-19. Agora, os dois candidatos farão perguntas de tema determinado, de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores. Quem começa nesse bloco, fazendo a pergunta, é o candidato Zé Raimundo. Eu vou sortear aqui o tema que será objeto da pergunta. O tema é transporte público. O candidato Zé Raimundo tem 30 segundos para formular a pergunta. Olha, o candidato do MDB, Erzen Guzmão, como eu já disse, ele destruiu o nosso sistema público de transporte. Prometeu que iria legalizar o transporte complementar, não legalizou. Levou à falência 2 empresas de ônibus e contratou 2 outras sem licitação que dão prejuízo para a prefeitura. É essa a sua solução para o transporte, candidato? Candidato Erzen tem 1 minuto e 30 para a resposta. Eu quero chamar a atenção da minha terra de Conquista, que o candidato está fugindo de todas as nossas indagações. Veja que nós encontramos um processo de caducidade de uma empresa falida, a Vitória, no governo do PT. Ele distorce, falseando a verdade. Nós completamos o processo de caducidade porque o governo passado não tinha autoridade para isso. Eu gostaria de dizer para a Conquista que o PT fraudou o processo licitatório que começou em 2011 e acabou em 2013. E quem condenou a empresa não fui eu. Foi o Tribunal de Justiça da Bahia, com sentença e com acordo divulgado em agosto. Não restou uma outra alternativa. Contratamos 2 empresas, ele sabe, ele é deputado, ele é legislador, ele sabe que nós estamos amparados. Contratamos 2 empresas, contratos emergenciais. E as empresas estão aí, já disparamos o processo licitatório. E atenção, vanzeiros, vocês sabem que nós publicamos o edital de 2018. E ele não foi efetivado porque esta licitação fraudada do PT, assinada em 2013, eles colocaram uma cláusula impedindo, evitando que os vanzeiros também tivessem condições de transporte. A réplica do candidato Zé Raimundo em 1 minuto. Eu peço direito de resposta pela acusação de fraude. Esse direito de resposta será analisado, candidato, e assim que possível nós divulgaremos o resultado. Eu quero dizer à Vitória da Conquista que, mais uma vez, o candidato do MDB fez promessas e não cumpriu. Veja, as 2 empresas que ele contratou sem licitação, ônibus velhos, pneus soltando em plenas avenidas, ônibus sem freios, portas dos ônibus largando, horários não cumpridos, uma verdadeira bagunça. E tem mais, o processo não transitou em julgado. Foi má fé, foi má gestão do prefeito que contratou essas 2 empresas que dão prejuízo à cidade. 45 segundos para a tréplica do candidato Erzen. Veja bem, na sentença sobre o pedido de direito de resposta, o tribunal colocou e constatou a existência da fraude. Não sou eu que estou afirmando, é a sentença. Portanto, não cabe direito de resposta. De novo, ele sabe que é uma prerrogativa de escolher 2 empresas, contratos emergenciais, até o processo licitatório. O candidato sabe, rodas soltando em 2 dias, indícios de sabotagem. Uma porta foi desmontada, desparafusada para que caísse. Uma sabotagem que está sendo investigada pela polícia em Conquista. Obrigado, candidato Erzen Guzmão. O candidato Zé Raimundo pediu o direito de resposta, mas a produção do debate avaliou que não cabe porque não houve ataque pessoal à honra do candidato.
Vou fazer o sorteio agora do próximo tema, o próximo tema que será debatido essa noite. O tema é animais de rua. O candidato Erzen Guzmão tem 30 segundos para fazer a pergunta. Muito bem. Nós queríamos implantar uma CCZ. É um investimento altíssimo. Nós encontramos a possibilidade de uma emenda de R$500 milhão, mas o Ministério não acatou, impediu. Nós avançamos porque já implantamos uma SCZ, um Serviço de Controle de Zoonoses, já em pleno funcionamento. A resposta do candidato Zé Raimundo em 1 minuto e meio. Olha, o nosso objetivo tem duas grandes ações. Uma primeira ação é cuidar da zoonose, os animais que podem transmitir doenças. É a parte da vigilância sanitária. Nós vamos construir um centro de saúde de atenção aos animais para cuidar das zoonoses, portanto, evitar a transmissão de doenças. Aí também entra animais de grande porte que podem trazer algum acidente para a cidade. Mas, do outro lado, nós vamos também, nesse centro de saúde dos animais, nós vamos cuidar dos animais de rua. Cães, gatos, que eu diria que é um novo tema. A sociedade está muito sensível, inclusive para a questão ambiental. Nós vamos fazer parcerias com as entidades que cuidam dos animais, inclusive muitos apoiadores neste segundo turno que estão vindo para a minha candidatura. Eu já firmei esse compromisso, está no meu programa de governo. Portanto, são duas coisas diferentes. Zoonose e depois o cuidado com os animais, fazendo parceria com os veterinários, para que a gente possa dar assistência a essas criaturas que são também criaturas de Deus. 1 minuto para a réplica do candidato Erzen Guzmão. O candidato e o PT, os dois prefeitos do PT, ficaram 20 anos e não fizeram nada. Veja, candidato, nós vamos entregar agora, ali na Regis Pacheco, agora em dezembro, uma clínica, quase que um hospital, com pequenas cirurgias, uma ambulância para resgatar pequenos animais, animais de rua que sofrem de maus tratos, vacinação, castrações que nós já iniciamos em parcerias com várias clínicas veterinárias. Portanto, nós avançamos e com certeza conquista. Com mais 4 anos, aí sim, nós temos condições, já alcançamos o primeiro degrau, já subimos essa escada, vamos sair de uma SCZ, de um serviço, para uma CCZ, que o PT ficou 20 anos e não cuidou dos animais. A tréplica do candidato Zé Raimundo em 45 segundos. Ora, na verdade, mais uma vez, o candidato do MDB, Erzen Guzmão, fez promessas e não cumpriu. Ele tinha dito que faria isso e não fez. Na nossa gestão anterior, nós fizemos uma grande experiência com relação aos animais selvagens. Triagem dos animais selvagens, que é uma referência, os CETAS. E agora nós vamos implantar esse serviço. Mas eu aproveitaria o resto do tempo para dizer que o candidato Erzen Guzmão, de forma irresponsável, procura acusar o prefeito companheiro Guilherme Menezes sem nenhuma prova. Não há essa prova. Ok, candidato, vamos ao sorteio do próximo tema que será debatido. O tema é atenção à população de rua. E o candidato Zé Raimundo tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Por favor, candidato. Olha, desde a nossa primeira gestão, sempre tivemos um cuidado com a população mais fragilizada. Iniciamos com o Conquista Criança, que eram os jovens que ficavam em situação, digamos assim, de muita vulnerabilidade social. E depois avançamos para também as crianças que trabalhavam no lixão.
e mais recentemente fizemos também muitos programas na área da proteção. Qual é a proposta do atual prefeito e candidato Erzi Guzmão? A resposta do candidato Erzi Guzmão em 1 minuto e meio. Sobre os moradores de rua, nós ampliamos a equipe de consultórios de ruas com o CREAS-POP. Nós dialogamos com o representante. Eu recebi, conversei com ele, Clodoaldo Moreira, líder do movimento de população de rua. Nós criamos durante a pandemia 3 abrigos provisórios oferecendo dignidade a essa população, com higienização, alimentação, segurança e conforto. Nós avançamos muito com as políticas de assistência social. Foi um salto extraordinário em nosso governo. E, portanto, durante a pandemia, candidato, nós fomos às ruas amparar aquelas pessoas que vivem necessitando do amparo, do carinho da população, e eles se sentiram tão acolhidos que eu recebi o representante dos moradores e ele deu uma declaração que ele nunca tinha conseguido ter acesso a uma prefeitura, ele nunca tinha entrado. E com o nosso governo, ele não só conversou várias vezes com o nosso secretário do Desenvolvimento Social, o Michel Farias, eu recebi ele, nós recebemos, portanto estamos presentes. 1 minuto para a réplica do candidato Zé Raimundo. Que bom que você colocou em prática o Centro Pop, que foi uma construção dos nossos governos. O Centro Pop, que é uma instituição que exige exatamente essa parceria dos governos para atender a população em situação de ruas. Fomos nós que criamos este programa nacional e implantamos aqui em Vitória da Conquista. Nesse particular, eu digo que não só o Centro Pop deve ser valorizado, como nós fazemos em todas as nossas gestões, mas também as parcerias com as entidades filantrópicas que têm uma grande responsabilidade. E nós vamos, efetivamente, fortalecer esse tipo de programa, porque ele cuida das pessoas mais fragilizadas. O candidato Erzi tem 45 segundos para a tréplica. Veja só, eles lançam, mas não cuidam, não administram, não conseguem fazer gestão. Lançaram um planetário, não termina. Começou a Casa Glauber, nós é que concluímos. Sabe por quê? Quando nós encontramos todas as obras paralisadas, e eu dizia para a minha equipe, esses recursos, esses equipamentos não pertencem ao prefeito que saiu e o prefeito que chegou. Pertence à população. Nós retomamos todas as obras paralisadas pelos governos do PT, obras de 2012. Graças a Deus, nós estamos tendo essa visão de não retaliar a cidade e aproveitar os recursos. Última rodada com temas determinados, né, nesse bloco. Vamos ver qual será o tema sorteado, que será debatido entre os candidatos. O tema é atendimento nos postos de saúde. O candidato Erzi Guzmão tem 30 segundos para formular a pergunta. Olha só, eu gostaria de lembrar que eles falam que implantaram 40 postos. Gente, os postos não funcionavam. Eu me lembro que os médicos não tinham cadeira, tinha que levar a cadeira, não funcionava. A saúde um caos, a atenção básica reduzida a apenas 42%. Nós estamos avançando e nós vamos mostrar daqui a pouco os avanços na saúde. A resposta do candidato Zé Raimundo em 1 minuto e meio. Na verdade, o candidato não fez nem me fez pergunta nenhuma. Mas como ele não me fez a pergunta, eu vou falar sobre o tema. Conquista sabe, o Brasil sabe que nós somos referência nacional na área da saúde. Nós implantamos o SUS, que foi modelo para todos os governos, independente de partidos políticos. Até a África se mirou
nessa experiência que o Ministério da Saúde levou para muitos países da América Latina, esse padrão que nós construímos aqui em Vitória da Conquista. Infelizmente, o prefeito Ezio Gusmão só sabe falar mal dos governos anteriores. E no governo dele está faltando dipirona. Os postos continuam abandonados. Os profissionais de saúde não são tratados com a devida gentileza, com a devida democracia, com o devido diálogo. Mas nós vamos retomar o desenvolvimento, vamos ampliar a nossa estrutura da saúde, vamos criar o programa Mais Saúde para Todos, vamos levar os exames especializados para todos os distritos e vamos construir aqui o Centro da Saúde da Mulher em parceria com o governador Rui Costa. A réplica em 1 minuto, o candidato Ezio Gusmão. Encontramos o Isaú com 48 pontos de goteira. Uma lástima. O governo que fechou a maternidade do hospital de base não cedeu obstetras para a Casa de Saúde. São Geraldo, eu diria para a Santa Casa. A Casa de Saúde de São Geraldo encerrou. Nós, quando chegamos, uma simples cirurgia de próstata era feita em Salvador pelo SUS. Nós colocamos um equipamento maravilhoso que é o SAMU, o NACOM, cirurgia de cabeça, pescoço, próstata, tudo ali. E os pacientes têm os mesmos acessos aos equipamentos de quem é mais aquinhoado. Entregamos a pedido do secretário de saúde uma unidade de pé diabético e nós queremos falar para o candidato. Dados de 30 dias atrás, já evitamos 240 amputações na unidade de feridas que nós temos no Centro de Reabilitação Sebastião Castro. A tréplica do candidato Zé Raimundo em 45 segundos. Você que está me ouvindo nesse momento, vocês atentaram bem para a resposta do candidato. Tudo o que ele fez foi em função da parceria do governo do Estado. O NACOM foi o governo do Estado, junto com o governo federal. É claro que a saúde, todo mundo sabe, é federal, estadual e municipal. Naturalmente que não fizemos mais na saúde, porque o prefeito, ao invés de buscar parceria, ele ficou brigando com o governador Rui Costa, ficou brigando com o Conselho Municipal de Saúde e ficou brigando com o nosso secretário. Ainda bem que o nosso secretário foi tolerante e tem ajudado Vitória da Conquista, mesmo com essa atitude, muitas vezes, deseducada do prefeito. Obrigado, candidato. Termina aqui o segundo bloco do debate do segundo turno entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Depois dos comerciais, voltaremos com mais um bloco de tema livre. Rede Bahia, eleições 2020. De volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Neste último bloco, vamos a mais uma rodada de tema livre e depois os candidatos farão as suas considerações finais. Por causa do período de pandemia que estamos vivendo, a TV Sudoeste está tomando todas as medidas de segurança sanitária para a realização deste debate. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo g1.com.br/Bahia. Conforme o sorteio realizado anteriormente, quem faz a primeira pergunta desse bloco é o candidato Ezio Gusmão. O senhor tem 30 segundos. Muito bem. Eu gostaria, presta atenção, Conquista, que ele vai fugir de novo da resposta. Ruas foram dadas como asfaltadas em Vitória da Conquista. E a EMURC recebeu, na era PT, o recurso e não asfaltou as ruas. Eu gostaria de saber do candidato por que essa atitude de mandar o recurso para a EMURC e não asfaltar as ruas prometidas. O candidato Zé Raimundo tem 1 minuto e 30 para a resposta. Você que está assistindo esse programa está percebendo que o candidato Ezio Gusmão do MDB precisaria a todo momento ser checado pelo VAR. Ele acusa os funcionários das empresas de
boicotarem, porque, segundo ele, os pneus estão caindo porque houve uma espécie de boicote, da mesma forma em relação às portas dos ônibus. O que ele falou aí, que fez todas as obras deixadas pelo governo de Guilherme, o Planetário, o Centro de Arte de Glauber Rocha, todas essas obras foram nossas. E agora ele me vem com essa história aí de obras, de ruas não asfaltadas. O prefeito sabe, eu tenho aqui, não posso mostrar, mas está nas minhas redes, a sindicância que ele determinou para apurar essa questão do tempo das ruas. Está todo o relatório lá. Todas as ruas que foram planejadas foram asfaltadas. As que não foram asfaltadas foi porque os recursos não chegaram. Da mesma forma que essa história de que o PT fraudou o transporte coletivo é mais uma acusação falsa típica deste prefeito que só sabe falar mal da cidade e das pessoas. A réplica do candidato Erzen Guzmão em 1 minuto. Acusado de brigar com o governador, com o nosso secretário, eu estive lá, fui gentilmente recebido por ele, ele me pediu a unidade de pé diabético, eu atendi. Sabe quando foi que ele ficou nervoso? Quando ele quis fechar o comércio. E ele não é exemplo para ninguém. Cadê os respiradores como deputado de mais de 50 milhões? E o contrato equivocado que nós denunciamos no Ministério Público Federal. O PT, a EMURC da era PT, recebeu dinheiro, não asfaltou a Rua Nova, Iperiperi no Guarani, a rua no Alto Marum, Felipe Camarão, Presidente Costa e Silva, Viriato Ribeiro, Rua Bahia e na Urbe 6, Rua Espírito Santo, que nós iremos asfaltar. A EMURC da era PT recebeu dinheiro e nós abrimos um processo administrativo e estamos apurando esta irresponsabilidade. 45 segundos para a tréplica do candidato Zé Raimundo. Pode apurar, você não vai encontrar absolutamente nada, porque a planilha está lá, a Caixa não tinha repassado em tempo, houve a quebra da usina, Guilherme comprou a usina nova, que chegou em novembro de 2016, que você utilizou para fazer todas as obras da cidade. Que bom que você está utilizando a usina que nós deixamos. E, na verdade, candidato do MDB, cuidado com o que o senhor fala do nosso governador Rui Costa, porque você pode sofrer um processo crime. Você pode sofrer um processo crime porque você está levantando uma verdadeira mentira contra o governador Rui Costa. Dando prosseguimento ao debate, agora é a vez do candidato Zé Raimundo formular a sua pergunta em 30 segundos. Por favor, candidato. Eu gostaria de saber do candidato das promessas não cumpridas, que prometeu que iria revolucionar o transporte coletivo da cidade. Chegou, em algum momento, até dizer que traria bondinhos, VLT e BRTs e fez essa confusão na cidade. Eu pergunto, qual é o seu programa de vias, de novas vias, para poder melhorar o tráfego, o trânsito da cidade, prefeito Erzen Guzmão? A resposta do candidato Erzen Guzmão em 1 minuto e meio. O candidato não leu o nosso programa. Nós falamos que nós precisamos, na atualidade, preservar os caminhos poucos que existem para o transporte do futuro. E o transporte do futuro será VLT. E quem sabe, BRT, porque não permitiram que Conquista preservasse os caminhos. Governaram sem planejamento. Encontrei uma cidade sem plano diretor de desenvolvimento urbano, sem plano municipal de saneamento, sem plano municipal do meio ambiente. Uma cidade que era governada no improviso. Em relação ao transporte, nós trouxemos a Via 11 Engenharia de Curitiba, que empresta assessoria a 10 países. E nós elaboramos o que vocês não fizeram. Nós elaboramos um plano municipal de mobilidade urbana, com transporte, com circulação viária. E nós estamos pensando Conquista para 2040, quando ela, daqui a 20 anos, completa 200 anos. Portanto,
Nós estamos entregando à Conquista o que vocês prometeram, anunciaram em 2014, uma belíssima estação de transbordo, uma das mais modernas do Nordeste brasileiro, e que o candidato teria declarado que se ele ganhasse as eleições, que ele ia parar a obra. Primeiro, que eu entendo que Conquista votará no nosso projeto. Segundo, que no dia 1º de janeiro, a obra já vai estar pronta. Não dará tempo, portanto, do candidato interromper aquela belíssima obra do centro da cidade. A réplica do candidato Zé Raimundo em 1 minuto. Mais uma inverdade. Me mostra onde foi que eu disse que iria paralisar a obra da reforma do centro de transporte, da Lauro de Freitas. Me mostra onde está. É mais uma irresponsável conversa fiada que o candidato do MDB quer passar para a população. E eu pergunto, e os 60 milhões que Guilherme deixou? Já estava, a reforma do terminal já estava no projeto de Guilherme, 60 milhões. E agora, recentemente, 105 milhões que a Câmara de Vereadores aprovou com o nosso partido. Todos os nossos vereadores ligados ao nosso grupo aprovou para não prejudicar a cidade. E eu pergunto, e cadê a avenida perimetral que até hoje o prefeito Ezio Guzmão não terminou e agora vem com blá 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 falando que vai fazer plano diretor? O candidato Ezio Guzmão, ok, candidato? O candidato Ezio Guzmão tem 45 segundos para a tréplica. Eles não deixaram nada. Eles não puderam usar porque faliram a empresa e os contratos assinados, o dinheiro na caixa e a incompetência não permitiu. Portanto, o blog do Marcinha teria relatado algo que nós não entendemos. Ainda bem que ali não dá mais para interromper. Ali é uma realidade, aquela obra. Nós estamos pensando esta cidade, planejando esta cidade. Vamos entregar um parque, projeto do segundo maior urbanista. Conquista está vendo uma cidade que nós mudamos, encontramos um lixão, estamos entregando um aterro sanitário com 2 células moderníssimas. Isso é gestão, governo e planejamento. Seguindo a ordem do debate, agora o candidato Ezio Guzmão tem 30 segundos para formular a próxima pergunta. Por favor, candidato. Eu gostaria de perguntar ao candidato sobre essa experiência nossa. Nós, quando chegamos, encontramos uma prefeitura, já são 5, 2 na cidade, 3 na zona rural. Pretendemos implantar 8 subprefeituras, em um total no interior. O que o candidato acha desta nossa iniciativa? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Zé Raimundo. Em todas as nossas gestões, nós estivemos permanentemente na zona rural. Todas as semanas, 2, 3 vezes, nós nos reuníamos nos distritos, nos povoados, para discutir com a população as alternativas que poderiam ser tomadas no orçamento participativo, nas conferências. Implantamos saúde em todos os distritos e nos povoados, colocamos as nossas unidades de ensino, abrimos centenas e centenas de aguadas, permanentemente nós construímos as estradas para facilitar os nossos professores, os médicos, alunos e os agricultores, e naturalmente que crescentemente nós vamos estar muito mais presentes. Agora mesmo o governador Rui Costa está implantando 6 torres de celulares, uma em Obim, uma em Batipé e mais em 4 distritos. Vamos poder colocar, inclusive, de forma online, todas as nossas estruturas da prefeitura no local para que o cidadão acesse seus direitos e seus benefícios. Fizemos muito e vamos fazer. E a minha conquista não é daqui para 40 anos, não, é para o próximo ano. As nossas ações vão começar no próximo ano, valorizando a vida das pessoas. A réplica do candidato Ezio Guzmão em 1 minuto. Eu gostaria de lembrar que o Hospital SAMU não tem R$1 do governo do Estado. Nós credenciamos junto ao governo federal. É mais uma inverdade.
ele não respondeu. Conquista tem 3 mil quilômetros de estrada de chão, 304 povoados, 11 distritos. Conquista tem 80% no semiárido. E nós estamos levando o governo para a zona rural, gestão, colocando subprefeituras com estrutura de equipamentos, máquinas, tratores pesados, tratores agrícolas. O homem do campo merece. Nunca se realizou tanto na zona rural quanto agora. E, portanto, nós queremos conquista. Peço esse voto de confiança. Nós que realizamos em 4 anos o que o PT não realizou em 20 porque não planejaram. Fizeram a lagoa seca, inflamável, que pega fogo, não souberam fazer a lagoa. E outras obras importantes que eles claudicaram. A tréplica do candidato Zé Raimundo em 45 segundos. Ora, mais uma vez, o candidato Ezio Gusmão fica levantando acusações sem nenhuma prova. Eu quero dizer à Vitória da Conquista que as licitações que nós fizemos das nossas empresas de ônibus foram totalmente legais. Não há uma vírgula com relação ao ex-prefeito Guilherme Menezes. O que há é um problema lá da empresa contábil. E mais ainda, o Tribunal de Justiça da Bahia deu 6 meses para que fossem tomadas outras providências. De repente, o prefeito contrata 2 empresas que está caindo os pedaços nas ruas de Vitória da Conquista. Ok, última rodada de perguntas e respostas desse debate do segundo turno com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. O candidato Zé Raimundo tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Olha, eu voltaria ao tema da saúde de Vitória da Conquista. O prefeito e candidato Ezio Gusmão teve 4 anos para colocar as suas promessas. As suas promessas que ele disse que iria revolucionar a saúde de Vitória da Conquista. E eu pergunto, candidato, qual é a sua proposta de relação com o governo do Estado, a parceria que você quer com o governo do Estado? Ok, candidato, a resposta do candidato Ezio Gusmão em 1 minuto e meio. Veja bem, sobre a saúde nós precisamos e vamos alcançar. Vamos melhorar a atenção básica. Nós já colocamos em funcionamento, em Conquista, 11 postos de saúde na hora, com atendimento estendido de 7 às 19 horas e aos sábados de 7 às 13 horas. Iremos implantar uma unidade no Patagônia. Veja que nós fizemos aqui uma rápida prestação de contas. Centro de Reabilitação Sebastião Castro, unidade de pé diabético com 240 amputações evitadas, o Hospital SAMU, o NACOM maravilhoso, radioterapia, quimioterapia, tudo no mesmo lugar. O Hospital Isaú, a nossa maternidade, o Estado fechou a obstetrícia. Agora, eu me relacionava tão bem com o secretário. Só foi a gente questionar o contrato do HCC. Denunciamos no DENASUS, denunciamos no Ministério Público Federal, esse governo que não sabe comprar respiradores. Ele está falando a irritação do candidato. É porque ele sabe que o PT foi banido do Brasil e será, deputado, banido da Bahia. Assemineto será o futuro governador. Daí o seu desespero e essa defesa apaixonada do governador. 1 minuto para a réplica do candidato Zé Raimundo. Eu estou tranquilo. O governador Rui Costa é o melhor governador do Brasil. E eu estou fazendo uma parceria com o Rui para trazermos mais obras para a Vitória da Conquista. Eu sou o Zé das grandes obras, das grandes avenidas. Não sou só o Zé do PT, não. Eu sou o Zé, por exemplo, do Luz para Todos. Eu sou o Zé da UFBA, do IFBA, da UESB, da Olívia Flores até a UESB, que fui eu que dupliquei, da Juraci Magalhães, da Rio Bahia, do Mercado de Carne do Bairro Brasil. E com o Rui agora, nós vamos duplicar a Avenida Presidente Vargas até o Anel Viário e seguir até a Estiva. Vamos também duplicar a saída para Brumado e a saída para Itambé.
Vamos fazer grandes obras e novos investimentos na saúde para a Vitória da Conquista. Esse é o nosso governador, que é respeitado e querido no Brasil. Ezen Guzmão faz a tréplica em 45 segundos. Não falou dos respiradores. Não falou que o secretário ficou irritado porque queria fechar o comércio de Conquista. Nós reagimos com bravura, com independência, porque o deputado é manso. O deputado é aliado e não defende a cidade, não defendeu o governo, aliás, o nosso comércio, não veio em Conquista defender a geração de emprego, renda. Conquista recebeu outra distinção, em função da nossa decisão. Agora, em agosto, a CAGED, do Ministério do Trabalho, reconhece que Salvador, Conquista e Juazeiro foram as cidades que mais geraram emprego devido à nossa resistência e no controle da pandemia. Obrigado, candidato. Passamos agora às considerações finais do debate com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista nesse segundo turno. Seguindo a ordem definida por sorteio na presença de assessores, o candidato Zé Raimundo tem 2 minutos e 30 segundos para fazer as suas considerações finais. Por favor, candidato. Muito obrigado, Vitória da Conquista. Meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, lideranças comunitárias, religiosas, evangélicas, católicas, de todas as religiões, das religiões afro-brasileiras, espíritas, todos os companheiros e companheiras que marcharam comigo e com Luciana, essa querida jornalista jovem, que gosta da cultura, que vai estar ao meu lado, se Deus permitir, a partir de janeiro, trabalhando pela nossa cidade. Eu queria agradecer a vocês a confiança que vocês me deram. Agradecer às nossas lideranças políticas, os nossos deputados federais, os nossos senadores, o nosso governador, os nossos vereadores. Eu quero contar com vocês para poder conseguir recursos. Infelizmente, o prefeito atual não conseguiu trazer uma obra para a Vitória da Conquista por conta própria. O que ele fez foi todos os investimentos, empréstimos que nós deixamos e que a Câmara aprovou. Eu quero desejar a cada um de vocês, aos jovens, muita esperança. Eu estou na política não para cultivar o ódio, não para cultivar a raiva. Eu estou na política há mais de 55 anos, porque desde os 12 anos que eu milito em grupo de jovens, e Deus me permitiu que eu chegasse a vice-prefeito e prefeito desta querida cidade que é referência nacional. Eu quero construir uma grande parceria com a sociedade de Vitória da Conquista, com os empresários, com os movimentos sociais, para que a gente retome o crescimento. Vamos trabalhar para nós duplicarmos a BR-116 na Rio Bahia, para que Conquista receba novos investimentos. Com Rui já fizemos o aeroporto, está chegando aí a nova barragem para poder garantir recursos hídricos. Vamos terminar o hospital Afrânio Peixoto, 65 leitos. Vamos implantar o Centro de Saúde da Mulher. Vamos levar exames especializados para os distritos. Vamos duplicar a participação de Vitória da Conquista na nossa policlínica, que o prefeito Ezen não queria policlínica, no final foi forçado. Portanto, que Deus nos abençoe e, neste domingo, vote 13, vote Zé, candidato. vote PT. O candidato Ezen Guzmão tem 2 minutos e 30 para suas considerações finais. Muito bem, nós queremos anunciar para a Conquista que nós iniciamos uma obra fantástica, o acesso para o aeroporto, por Campinhos, porque o nosso aeroporto só tem a BR-116. Nós estamos felizes com tantas realizações. Nós agradecemos a Deus, nós que planejamos essa cidade. As bênçãos de Deus recaem sobre essa cidade. E Conquista está comparando. Nunca se realizou tantas obras em tão pouco tempo. Algo inédito, nós entregamos mais de 6.000 escrituras. Nenhum prefeito na história de Conquista fez isso. Dando dignidade às pessoas. Priorizamos a periferia, a zona rural, o centro, embelezando essa cidade. A cidade a cada dia mais agradável, mais leve, mais prazerosa para se morar. Portanto, eu estou feliz e por isso que a cidade reconhece
que igreja aberta é 15, comércio aberto é 15, mais saúde, mais planejamento é 15. Eu diria que Vitória da Conquista, uma cidade que avança com estas mais subprefeituras é 15. Vamos copiar Neto, que tem prefeitura de bairro. Vamos lançar, a partir do ano que vem, prefeitura de bairro. Nós temos bairros que são verdadeiras cidades. E nós precisamos, assim como nós iremos fazer na zona rural, iremos buscar esses bairros gigantes para colocar uma prefeitura de bairro. Bairros esquecidos, 40 anos, o Convêima ficou sem asfalto. Precisou a gente chegar. Mas Conquista domingo é um dia para o exercício da cidadania e da democracia. Permaneça em paz. Vote com convicção. Nos dê esse voto de confiança. Conquista está analisando os nossos 4 anos. Tantas obras, tantas realizações, com planejamento estratégico. Trouxemos a Dom Cabral, a FEP, a Fundação Escola Politécnica, tantas assessorias, Curitiba, Via 11. Muito obrigado, Conquista. Que Deus nos abençoe e que nós iremos nesse domingo à vitória com 15. Um grande abraço e até domingo. Ok, candidato, muito obrigado. Termina aqui o debate promovido pela TV Sudoeste, que também foi transmitido pelo G1 Bahia. Eu agradeço aos candidatos e agradeço também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Uma ótima noite a todos.